galera, voltei agora, como prometido, para a gente conversar sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. E é claro que essa foi a principal notícia de junho de 2016. A Europa foi pega de surpresa, muita gente sabia da possibilidade, mas também muitos estavam céticos, muitos não acreditavam que os britânicos levariam essa proposta adiante. O fato é que o referendo aconteceu, os britânicos, por um placar muito apertado, acabaram aprovando a saída do país da União Europeia. Vamos lembrar que o Reino Unido é o país. E o que é o Reino Unido? Coloca aí na tela que eu vou fazer aqui. O Reino Unido, vou melhorar o aqui, são quatro nações, beleza? A Inglaterra, a Escócia, o país de Gales e a Irlanda do Norte. A Irlanda não, a Irlanda do Norte, tá? É o Reino Unido. Então vamos supor, isso aqui é uma ilha e aqui outra. Aqui. País de Gales, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e aqui Irlanda. Então, o que é o Reino Unido? A Irlanda do Norte, o País de Gales, a Inglaterra e a Escócia. Isso é, né, o Reino Unido, beleza? Então, o país não é a Inglaterra, é o Reino Unido. Vamos para a notícia. Notícia do El País. A maioria dos cidadãos do Reino Unido votou para abandonar a União Europeia, num histórico referendo que foi celebrado, então, que aconteceu dia 23. O Brexit recebeu 51,9% dos votos, enquanto 48,1% votaram pela permanência. A decisão dos britânicos vai desencadear uma histórica queda, né, da moeda que não para de cair, a da libra esterlina, e também está causando reflexo nas bolsas europeias. E está colocando a União Europeia diante de um desafio sem precedentes. E o Reino Unido em um território ainda mais desconhecido. A Inglaterra e Gales apoiaram majoritariamente a saída, o Brexit, né, a saída da União Europeia. Enquanto Londres, a capital ali, Londres, a Escócia e a Irlanda do Norte optaram em sua maioria pela permanência. Diante da crise iniciada no país, o primeiro-ministro David Cameron já renunciou. Diz que vai deixar o cargo, né, depois do Congresso aí, nomear uma outra pessoa até outubro. A mensagem dos riscos econômicos do rompimento, repetido a exaustão pelo establishment político, não encontrou eco junto aos eleitores britânicos. Não adiantou, todo mundo ali especialista falou dos riscos e isso não encontrou eco junto à população. Essa é uma histórica decisão, uma participação extraordinária aí, ó, 71,8% compareceram aí às urnas. Agora o Reino Unido vai estar diante de, né, uma nova realidade. Independência para Londres? A negociação com a União Europeia, disse Cameron, né, num breve comunicado aí, um breve pronunciamento, ficará agora a cargo de um outro capitão. Ele, então, saiu. Vamos lembrar que esse novo capitão, ele estava falando que era o Nigel Farage. Esse Nigel também já disse que não aceita ser primeiro-ministro, que não está habilitado a conduzir a saída do Reino Unido. O cara colocou lenha na fogueira e agora tirou o corpo fora. Diz que também não vai assumir o cargo de primeiro-ministro. Aqui tá o que eu queria dizer para vocês, ó, aquela ilha maior e só... Aqui é a Irlanda do Norte, ó, Irlanda do Norte, né, Irlanda do Norte. Então aqui tem a Irlanda, aqui tá a Irlanda. Aqui é a Escócia, né, a Escócia, se bem que é um pouquinho mais para baixo, aqui é a Escócia, né. Aí a gente tem também aqui o País de Gales, aqui, e aqui é a Inglaterra, né? E aqui é a Escócia. Era isso que eu estava falando para vocês. Isso é o Reino Unido, tá? Então, ó, aqui, ó, onde está de vermelho, País de Gales e Inglaterra, tirando Londres, né? Londres aqui não, ó. Londres, a maioria permanecer. Mas, beleza, né? Fica, sai, tá? Os defensores da saída argumentaram que o Reino Unido
tinha perdido sua soberania. Não, gente, vamos ser sinceros? Não, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Quem é que sempre foi a grande potência da Europa? Quem é que sempre comandou a Europa? O Reino Unido. Só que agora, eu lhe pergunto, qual a maior potência hoje na Europa? A Alemanha. Se coloca no lugar dos britânicos ao presenciarem agora os alemães comandarem a Europa. É doído. A Alemanha agora que dá, que opina, a Alemanha tem o maior número de cadeiras no parlamento, porque a cadeira é definida pela população de cada país, e sendo a Alemanha o país mais populoso, é claro que ela tem mais cadeira no Parla Euro, né? No Parlamento Europeu. Então, assim, é muito complicado, né, para a autoestima, para o brio britânico, encarar agora a Alemanha como a grande potência, a grande capitã, a grande líder da União Europeia. Né? Uma outra coisa, o euro é a moeda oficial. O britânico diz, eu não adoto o euro, eu adoto a libra esterlina. Por que o euro é a moeda oficial? Então os britânicos deram a ideia de criar uma cesta, um pacote, com 3, 4 moedas oficiais, além do euro, por exemplo, a libra esterlina. Então os britânicos não aceitam terem que converter tudo deles ao euro. Esse tanto de gente entrando no Reino Unido, né, indo morar lá, a legislação deles beneficia, inclusive estrangeiro que mora no país. Então imagina, você nunca pagou um tostão de imposto para o Estado e você vem morar aqui e o Estado agora é obrigado a te fornecer uma série de políticas assistenciais. Então os britânicos eles se sentem muito ressentidos. Os britânicos não admitem o euro como moeda oficial. Os britânicos se sentem incomodados com uma cláusula que tem no Tratado Constitutivo que diz que a Europa tem que buscar, os países da União Europeia devem buscar se integrar. Os países da Europa, ou melhor, da União Europeia, devem buscar cada vez mais estreitar laços. O Reino Unido está incomodado com esse trecho. O Reino Unido quer que seja retirado esse trecho do Tratado Constitutivo. Poxa, é complicado. Você sabe que a Europa presenciou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Foram guerras terríveis. Você sabe que o destino da Europa, vamos ser sinceros, cada país com uma língua, cada país com uma cultura, qual o destino? Guerra! Então por que foi feita a União Europeia lá na década de 50? Para tentar unir a Europa, para fazer com que não haja brecha para que aconteça uma nova guerra. Agora vamos ser sinceros, de frente com o Gabi, me responde, quem é que está morrendo de rir? Quem é que adorou a saída do Reino Unido, ou pelo menos aí o sim da população? Quem? Estados Unidos? Não. Estados Unidos está lamentando, né? Quem hoje está rindo à beça da saída do Reino Unido da União Europeia é a Rússia. A União Europeia e os Estados Unidos sempre estiveram unidos para tentar acabar com quem? Economicamente, os Estados Unidos e a União Europeia querem acabar com a China. Economicamente. E politicamente, a União Europeia e os Estados Unidos querem acabar com a Rússia. Então, os Estados Unidos e a União Europeia sempre estiveram unidos para tentar diminuir a potência econômica chinesa e para tentar reduzir a influência política de Putin. Então, hoje, China e Rússia morrem de rir do que aconteceu. E é claro que o Obama lamenta. Então entenda os impactos para a geopolítica, entenda quem se beneficia e quem também perde. Na verdade, quem perde é a própria Europa. Quem perde é o sentimento de pan, de integração, de união. Na verdade, quem ganha é o preconceito. Quem ganha é a discriminação, é a xenofobia. Vamos ser sinceros? O mundo não pode mais admitir isso, não. Poxa, vamos viver num mundo mais tranquilo. Né? Tanta guerra sendo gerada por conta da intolerância. Rebeca, mas se coloca no lugar deles essa onda de refugiados entrando ali no Reino Unido? Sim! Então por que o Reino Unido não intervém lá na Síria para acabar com a guerra ali? Por que o mundo não se une para acabar com o que está acontecendo no Sudão? Para acabar com o que está acontecendo na Síria? Porque sempre tem interesse russo e norte-americano. Sempre tem a pata do cão. Não, vamos ler aqui, ó. Fiquei meio nervosa, calma aí. O fato é que o atual conceito de Estado-nação é contrário à ideia de liberdade individual. Não há como ele ser reconciliado com a ideia de liberdade individual. E a situação fica ainda pior quando o Estado-nação começa a criar uniões,
tentando unificar seus poderes em uma única estrutura burocrática, como a União Europeia. É complicadíssimo, olha só. Raciocina aqui comigo. A União Europeia já chegou no mais avançado estágio, o mais avançado estágio de integração. Qual o primeiro estágio de integração? Uma zona de livre comércio. Então a mercadoria entra, sai e tal. Depois, mercado comum. Mercado comum é quando as mercadorias de fora do bloco entram pelo mesmo preço em todos os países. Então, primeiro é ali dentro. Depois é mercadoria de fora que vem. Terceira fase, livre circulação de pessoas e mercadorias. Só a União Europeia tem isso. Ó como é complicado, ó como é complicado. Aí eles estão na quarta fase, que é implantação da moeda. Aí agora eles foram para a quinta fase, que é política, uma união política. Cara, imagina o Reino Unido, não se intrometa na minha vida, não queira vir dar pitaco aqui na minha vida. É uma reclamação dos britânicos. Ah, porque aqui no bloco todo mundo circula. Cara, tem gente do bloco que é romeno, tem gente do bloco que é da Bulgária. Esses países são mais pobres, eu tenho que aceitar esse pessoal aqui na minha casa? Tem, porque eles entraram no bloco. O Reino Unido fala não. Ah, porque tudo é em euro. Eu não uso euro. É complicado. E vamos ser sinceros, o Reino Unido é uma ilha. Né? Então nota que até afastado do continente ele está. Então até fisicamente o Reino Unido tem dificuldade de se integrar. Vamos para uma outra notícia agora. Quer dizer, eu espero que você tenha entendido um pouco melhor do porquê que o Reino Unido quis sair. O Reino Unido não concorda com a postura da Alemanha. O Reino Unido, de certa forma, tem outros valores. O Reino Unido é um país diferentão. Tá. Vamos para a próxima notícia aí? Coloca aí, tem mais. FARC. A FARC e o governo da Colômbia assinaram um acordo histórico. Havana, né? Mas também lá em Oslo. Enfim. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a FARC, e o governo de Bogotá, o governo da Colômbia, retomaram em Oslo, capital da Noruega, as negociações para pôr um fim ao mais antigo conflito da América Latina, já dura quase 50 anos, já deixou 60 mil, já havia aí relatos de mais de 200 mil mortos na Colômbia. As conversas de paz estavam suspensas desde 2002, quando fracassou aí a tentativa de Andrés Pastrana, né, ex-presidente da Colômbia, de desmilitarizar as Farc. Uma histórica reunião às portas fechadas aconteceu na capital da Noruega, em Oslo, marcou então o início do processo, né, da retomada. Essa é a terceira vez em que os guerrilheiros e o governo da Colômbia tentam acabar com o conflito, e agora o presidente Juan Manuel Santos, ele conseguiu, claro que patrocinado pelos Estados Unidos, né, fazer com que houvesse uma negociação entre as Farc e o governo da Colômbia. Qual a grande questão ligada às Farc e ao governo da Colômbia? A questão é que as Farc têm centenas de sequestrados. Cara, sequestro é um crime hediondo, pelo amor de Deus. As Farc também, você lembra da Ingrid Betancourt? Você lembra da Clara Rojas? Você não lembra delas? Ficaram aí 7 anos, sei lá, 6 anos e 8 meses sequestradas? É complicado, viu? Para muitos da esquerda, as Farc constituem como uma guerrilha que luta pela reforma agrária e melhores condições de vida na Colômbia. Para muitos da direita, é um grupo terrorista que inferniza a vida na Colômbia, é um grupo paramilitar, é um grupo que pratica atos hediondos e é um grupo terrorista. Enfim, cada um que tem aí, né, a sua própria visão. Voltando aqui à notícia, representantes das Farc acabaram aí negociando com o presidente Juan Manuel Santos, oficializaram o recomeço do diálogo, né? E 5 itens da pauta incluem assuntos delicados como, por exemplo, o narcotráfico, os direitos das vítimas do conflito, principalmente os sequestrados, propriedade fundiária, reforma agrária, participação política, que as Farc se transformem num partido político, e o fim da guerra civil. Né? Há uma pressão popular para que o governo dê fim. Houve um referendo lá na Colômbia para ver se o governo... Houve um referendo não, desculpa. As eleições presidenciais. O Santos foi reeleito. Se você votasse no Santos, você era a favor que o governo da Colômbia continuasse a negociar com as Farc. Se você votasse no outro candidato, você seria contrário, então, às negociações. O Santos, ele foi reeleito. Então é como se o povo da Colômbia tivesse dito que era para ele continuar negociando. Enfim...
é uma notícia e tanto, é uma notícia importantíssima. O governo da Colômbia firma um acordo de paz com as Farc e a guerrilha então deixa de existir. Vamos lá? Uma outra notícia que já vi item prova de concurso público cobrando isso aí. Avião louquíssimo. Coloca na tela esse avião. Ó, as placas fotovoltaicas, bicho, dá uma olhada nisso aqui, ó. Placa fotovoltaica louquíssima aqui, tá vendo? Placa fotovoltaica é aquela que transforma energia solar em energia elétrica, principalmente. Ó, Solar Impulse. Louquíssimo. Ômega. Tá certo. Volta aí para a notícia, vamos dar uma olhada nela. A notícia diz que o avião Solar Impulse 2 sobrevoou o Atlântico dia 21 com sol e céu azul, rumo à Espanha, Sevilha, após ter decolado de Nova York. Esta é uma das etapas mais difíceis de uma volta ao mundo inédita usando apenas energia solar como combustível. O Solar Impulse iniciou segunda-feira, dia 20, no aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, e demorará entre 90 e 110 horas para chegar ao destino na Espanha, em Sevilha. Ao amanhecer, as baterias do avião voltaram a se recarregar após uma noite de voo alimentada pela energia, né, das baterias que armazenaram a energia produzida pela placa fotovoltaica, beleza? Então tá. Esse avião é louquíssimo, hein? Deve ir também para Nagoya, vai para Havaí, vai dar uma volta aí no mundo. Louquíssimo isso. Avião, então, movido a energia solar. Notícia do Brasil, Justiça proíbe queimadas na colheita da cana-de-açúcar no interior de São Paulo. Não sei se você sabe que a colheita da cana-de-açúcar é, sim, muito voltada à queimada. Isso permite com que o boia-fria, com o seu facão afiado, possa ter maior produtividade, ele consegue colher uma quantidade maior de cana, e agora a Justiça proibiu. Diz que é no braço mesmo. E se não for no braço, que então traga a máquina. Só que a máquina deixa um toco desse tamanho. O agricultor diz não, tem que cortar é no toco, lá e só o boia-fria que corta. E aí? Boia-fria vai cortar agora no braço, sem ter dado uma amolecida ali na cana? Coloca na tela, vamos ver. Uma liminar da Justiça de São Paulo proibiu as queimadas na colheita de cana-de-açúcar no interior do estado. É claro que essa é uma medida para proteger o meio ambiente, mas causa preocupação para os produtores e para os trabalhadores rurais. Em Olímpia, mais de 600 cortadores de cana, mais de 600 boias frias, que foram contratados para a safra, estão revoltados. A maioria veio do norte e do nordeste para trabalhar até o fim da colheita, né, que é em novembro. A decisão da Justiça impede a queimada da palha da cana-de-açúcar em todas as plantações da região noroeste de São Paulo, deixou então o trabalho mais perigoso e menos lucrativo. Enquanto um trabalhador corta 12 toneladas de cana queimada em um dia, sem a produção, isso cai pela metade. E aí o trabalhador diz, eu recebo em cima da minha produção, não vou trabalhar para receber a metade do valor que eu queria receber. A União das Indústrias de Cana-de-Açúcar acredita que essa medida também vai prejudicar a produção da cana no Brasil. Segundo a Unica, 10% da cana produzida em São Paulo ela é colhida manualmente. E essa técnica da queima é importantíssima. Enfim, essa é uma questão, um dilema que se coloca para as sociedades modernas. Como proteger o meio ambiente, como defender também o direito dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, não prejudicar a produção econômica. Essa é uma novela, né, longa. Vamos para uma outra notícia? Não sei se você se recorda que Israel e Turquia tinham rompido relações em 2010 por conta de um episódio que aconteceu na faixa de Gaza. Agora Israel e a Turquia voltam a se falar, voltam a estabelecer relações. Coloca aí o mapa. O mapa louquíssimo aqui, ó. A Turquia, aqui está Israel, beleza? Né? Também vem até aqui, sim, Israel. Aqui é o Líbano. Líbano. Ninguém colocou aqui, eu vou colocar Líbano. Esse aqui. Não, eu vou tirar o Líbano, senão confunde. Tá, Israel. Tá bom? Então tá, vamos ler a notícia. Nem vitória diplomática para melhorar a situação humanitária em Gaza, como proclama Ankara, Turquia, nem desterro do Hamas de sua base de operações na Turquia, como alardeado aí pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O acordo para normalizar as relações entre Israel e Turquia foi oficializado dia 27 de junho, depois de 6 anos de desencontros. Forçados pela mútua dependência econômica, Israel e Turquia, né, dependem muito um do outro, eles acabaram
voltando a se relacionar. Os Estados Unidos é que intermediou, John Kerry, secretário-geral, o secretário de Estado lá dos Estados Unidos, né? Ele que mediou. E então Israel e Turquia voltaram a manter relações. Ó, não sei se você se lembra que em 2010 Israel bloqueou qualquer entrada de medicamento, comida ou água em Gaza. Essa era uma retaliação contra os terroristas da faixa de Gaza. E aí a Turquia, indignada, mandou uma flotilha, né? Mandou então um barquinho ali com comida, com água e com remédio. E aí Israel invadiu a flotilha, bateu na galera, matou alguns, pegou os medicamentos, a água, a comida, prendeu as pessoas, depois mandou embora. E a Turquia, indignada, falou: que é isso, cara? Como é que eu tô mandando uma ajuda humanitária e você faz isso aí com o pessoal do meu povo, né? O pessoal do meu país? E é claro, também tinha uma brasileira lá no meio, não sei se você lembra dessa baixaria. Enfim, Israel e Turquia romperam relações em 2010. Agora os Estados Unidos, que é amigo dos dois, acabou intermediando, né, a reaproximação entre Ankara e Tel Aviv. Tá bom, vamos ver aí até quando isso aí dura. Vamos para uma outra notícia? Polícia Federal prende 14 suspeitos de desviar verba da Lei Rouanet. É aquela lei mesmo das artes, né? Cinema, cultura. Polícia Federal prende 14 por fraude na Lei Rouanet e eu trouxe essa charge aí. Tá rindo de quê? Né? Onde vão botar a tornozeleira na gente? Né? Tá bom. Investigações apontam para os desvios de até 180 milhões de reais desde 2001. Tem gente dentro do Ministério da Cultura liberando, né, dinheiro sem fiscalização da Lei Rouanet. É o que diz a operação da Polícia Federal, apelidada de Operação Boca Livre. Após deflagrar a Operação Boca Livre, que investiga fraudes na Lei Rouanet, a Polícia Federal informou que os desvios de recursos federais podem chegar à casa dos 180 milhões. Inclusive, há relatos aí da polícia de que a grana desviada teria sido utilizada para pagar um casamento do filho de um produtor cultural lá em Jurerê, né, lá em Santa Catarina, uma das praias mais badaladas no Brasil, também conhecida como a Ibiza brasileira. Casamento saiu aí por alguns milhões, né? E, segundo a Polícia Federal, esse casamento foi pago com dinheiro desviado da Lei Rouanet. Cuidado, viu, gente? Tem muito artista aí, né, que se coloca a favor de muita coisa, principalmente por conta de verba que recebe. Tem muito blog também financiado, né, por alguns governos. Então, cuidado com blog, cuidado aí, né, com alguns formadores de opinião, porque tem gente recebendo grana alta para atender interesse particular. Porque é essa do brasileiro. A do brasileiro é atender interesse particular. Sempre o particular acima do público. Sempre alguém para me ver um emprego, sempre alguém para livrar a minha. Né? Então vou votar no fulano porque ele vai aumentar o meu salário, vou votar no cicrano porque ele vai dar um emprego para minha filha. Beleza, né? A gente vai longe. Vamos para uma outra notícia? Terrível essa notícia. Atentado no aeroporto de Istambul. A gente estava fechando o mês aí, dia 30 de junho. As autoridades turcas divulgaram que conseguiram identificar os terroristas, né, que promoveram esse atentado ao aeroporto em Istambul. Dizem que esses terroristas, eles têm origem, perdão, coloquei aqui na outra notícia, eles têm origem do Uzbequistão, do Quirguistão e da República Russa do Daguestão. Então a gente acredita que podem ter sido aí pessoas ligadas, né, ao islamismo, já que essas três regiões são de maioria aqui islâmica. Então a gente acredita que alguma coisa ligada ao islamismo está diretamente ligado a esse atentado em Istambul. E muitas pessoas morreram, né, nesse atentado, mais de 44 mortos e 200 feridos. E é uma situação realmente muito complicada. A Turquia está ali no Oriente Médio, mas também tem uma parte do seu território na Europa. A Turquia, ela não tem muitos recursos para poder desenvolver um trabalho um pouco mais apurado, afiado aí em relação ao terrorismo. Então, o mundo tem que ajudar a Turquia, principalmente a Alemanha. E a gente acabou de ver que nesse momento super conturbado, a Alemanha, o parlamento alemão, me aprova um texto lá que reconhece que a Turquia cometeu genocídio contra os armenos. Bom, vamos para a nossa última notícia. Na Cisjordânia, um palestino matou uma israelense num assentamento judeu, matou a facadas uma adolescente, ela estava dormindo. Ela tinha 13 anos, estava dormindo, o assassino também feriu gravemente um segurança antes de ser morto pelos guardas do assentamento. O que é o assentamento? Deixa eu te explicar um negócio.
aqui está Israel, beleza? Aqui está a faixa de Gaza e aqui está a Cisjordânia. O povo palestino mora então em Gaza e na Cisjordânia. Só que e aqui o povo judeu mora, né? Então tá. O que o primeiro-ministro de Israel anda fazendo? Mandando o povo judeu vir morar em assentamentos na região da Cisjordânia. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está mandando o povo judeu ir morar na zona que o próprio Estado de Israel cedeu para o povo palestino morar. Então, qual foi o acordo inicialmente? Só o povo palestino habitaria essas duas regiões. Só que agora o primeiro-ministro de Israel está mandando o povo judeu também vir morar aqui. Vai dar problema? Vai gerar confusão? É claro! Então, olha aqui, ó, quando ele fala, o assassino também feriu gravemente um segurança antes de ser morto pelos guardas do assentamento. Você entendeu o que é um assentamento? É alguém que mora lá na Cisjordânia. É alguém que mora na Cisjordânia. Rebeca, mas a Cisjordânia só pode ser ocupada por palestinos. Eu sei. Convence então o primeiro-ministro de Israel. Fala com ele. Cara louco, né? Então aí, ó, a atual onda de violência na Terra Santa começou em outubro de 2015, né? Com um aumento aí de visitas de judeus às mesquitas também em Jerusalém. E isso aí, esse local, Jerusalém, é sagrado tanto para muçulmano, judeu, como também cristão. De lá para cá aí, ó, mataram 34 israelenses, entre faca, arma de fogo, atropelamento. 200 palestinos também foram mortos. E estamos aí, né, novamente assistindo a notícia sobre enfrentamento da população palestina com a população judia. Agora, olha o estado, a postura do primeiro-ministro de Israel. Faça-me um favor, né? Ele está colocando o próprio povo dele em risco. Não, sinceramente. Então tá. Espero que você tenha gostado. Essas foram as principais notícias de junho de 2016. Depois eu volto com as notícias de julho de 2016. Fica atento aí, né? Não perde nossos programas, não. Tenho certeza que eles vão quebrar um super galho na sua vida. E eu sou a professora Rebeca Guimarães. E eu me despeço de você com um forte abraço diretamente dos estúdios do Grão Online. Tchau, até o próximo momento.